Uma vez, a escritora Eloy Calage, que era muito amiga do Mário Quintana, contou um episódio que remonta à época em que ele fazia a tradução do Proust, Em Busca do Tempo Perdido, em que ele se deparou com essa dificuldade de um parágrafo muito longo, e ele ia lendo, e aí ia perdendo a respiração, ia perdendo o fôlego, se levantava, atirava o livro contra a parede, ia lá fora descansar um pouco das suas tarefas de tradutor da editora Globo, lá no Rio Grande do Sul, né? Isso é engraçado, porque, na verdade, se você atravessa as 100 primeiras páginas do Caminho de Suano, Em Busca do Tempo Perdido, você vai mais facilmente. Mas é preciso um certo fôlego. Eu digo isso porque, de repente, nesse seminário 7 sobre a ética da psicanálise, há um momento em que o Lacan discute a ética do Kant, que colocava aporias, uma espécie assim de beco sem saída, antinomias, que nome tenha, para mostrar o efeito da lei, que, segundo Kant, poderia conter os desregramentos de um luxurioso. Ele apresenta a seguinte situação: lá no quarto está a dama em direção à qual, momentaneamente, seus desejos o conduzem. É-lhe deixada a possibilidade de entrar nesse quarto para satisfazer seu desejo ou sua necessidade. Mas na porta de saída há o cadafalso, onde ele será enforcado. Isso não é nada, diz o Lacan. E não é aí que está o fundamento da moralidade de Kant. Verão em que reside o móvel da prova. Kant nem pisca ao afirmar que o cadafalso será uma inibição suficiente. Não há possibilidade de um cara ir trepar pensando que vai para o cadafalso na saída. Essa é uma espécie assim da moral aparentemente ingênua do Kant, que esconde o seu próprio objeto numa abstração, né, que o Lacan revela no estudo que ele fez de Kant com Sade, em que Sade seria a verdade do que está recalcado em Kant. Sade teria mostrado o objeto que estaria recalcado em Kant. Então, Kant com Sade seria esse estudo que nos permite desconfiar de que por trás de todo o discurso moralista existe um discurso perverso, né? uma posição perversa, de gozar como objeto ou de gozar com a lei, mas sempre do ponto de vista da perversão, da vontade absoluta de gozo, sem levar em consideração o desejo do outro. Enfim, essa situação dá um pouco uma ideia de que a crítica marxista falou muito disso, de que a moral kantiana é às vezes ingênua, cria situações assim de uma grande ingenuidade. Você não pode assaltar um banco porque o banco é o lugar em que você deposita dinheiro. Então você não pode arrancar sob qualquer condição. E coisas dessa ordem que apontam para um certo formalismo na ética kantiana, a ética do dever, como se sabe, né? A gente tem 3 éticas grandes, 4, digamos, com a inclusão do pragmatismo contemporâneo. Tem a ética aristotélica, que é do meio termo, que é do caminho do meio, em busca da felicidade. Nada de exageros de um lado ou de outro, né? Você tem a ética do dever, não faça aos outros aquilo que você não quer que façam para você mesmo, né? Aquilo que pode ser na sua conduta alguma coisa que tenha a recomendação de um alcance universal, e a ética proposta, a ética pragmática e a ética proposta pela
por Lacan, que seria a ética do desejo, que é altamente problemática. Dizem até que não existe a ética da psicanálise, e sim que existe a ética própria de cada analista. Mas o que eu gostaria de destacar é um aspecto de uma certa curiosidade aqui do texto do Lacan, do estabelecimento do texto, que tem muito a ver com o seu viés, assim, o seu estilo gongórico barroco, não é? Quem estabeleceu o texto, quem deu a pontuação, não foi o Lacan, foi Jacques Lamillère, responsável pelo estabelecimento, mas a curiosidade é que esse texto me parece o maior parágrafo que eu já encontrei na obra do Lacan. Ele consta de 34 linhas, um único parágrafo com 34 linhas. É realmente algo de perder o fôlego, porque ele não tem pontuação, a não ser algumas vírgulas e algum travessão, mas não tem assim um parágrafo, uma subdivisão das suas ideias. Aquilo chega assim numa torrente de associação que ele vai criando e que me parece que é uma coisa deliberada, porque tem um gran finale, né? Então a coisa não é assim meramente um jogo, isso tem uma intenção. E desse estilo gongórico barroco, né? E esse parágrafo diz assim, esse parágrafo é um parágrafo de 34 linhas, diz o seguinte: nosso filósofo de Königsberg, Kant, personagem tão simpático, e não estou dizendo que se trata de alguém de pequena envergadura, nem que tenha mirradas capacidades passionais, não parece de jeito algum considerar que em condições suficientes do que Freud chamaria Überschätzung, supervalorização do objeto, e que vou desde agora chamar de sublimação do objeto, em condições em que o objeto da paixão amorosa toma uma certa significação, e é nesse sentido que tenho a intenção de introduzir a dialética, onde pretendo ensinar-lhes a situar o que é realmente a sublimação. Portanto, que em certas condições de sublimação do objeto feminino, em outros termos, de exaltação do amor, exaltação historicamente datável, e da qual Freud nos dá até mesmo um indício nessa pequena nota, da qual lhes falei outro dia, em que nos diz que, para o moderno, o relevo da libido é atribuído antes ao objeto do que à tendência. Isso coloca, aliás, uma questão imensa, e é a ela que pretendo introduzi-los, se, é claro, isso lhes convier. E ela nos levará a passar algumas sessões sobre algo do qual já lhes disse no outro dia, a uniformidade com Hamlet na história germânica, ou seja, a Mine, isto é, uma certa teoria e prática do amor cortês. E por que nos recusaríamos a isso se passamos tanto tempo com explorações etnográficas? Sobretudo se lhes afirmar que isso interessa certos rastros em nós da relação como objeto que não são concebíveis sem esses antecedentes históricos. Portanto, que em certas condições de sublimação, esse ultrapassamento seja concebível. E, de todo modo, a literatura dos contos representa algo do ponto de vista fantasioso, se não estritamente histórico. Mas, afinal, bem que existem fé de ver, ocorrências a se recolher, se bem que se pode dizer que não é impossível que um cavalheiro que durma com uma mulher, estando seguríssimo de ser, pelo cadafalso ou por outra coisa, estraçalhado na saída, isto é claro, permanecendo na seção dos excessos passionais, seção que nos coloca outras tantas questões, não é impossível que esse senhor considere friamente esse final na saída pelo prazer de cortar a dama em pedaços, por exemplo. É de perder o fôlego e anuncia a figura do serial killer. Coisas do Lacan, muito divertidas.